Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também não esqueçam de hypar o vídeo, porque isso ajuda no engajamento. Eu estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. A Besta, capítulo 9. Lord Noct entrelaçou os dedos das mãos, refletindo sobre tudo o que acabara de ouvir. A história de Lua esclarecia muitas coisas, mas também confirmava suas suspeitas. Seu sonho não fora apenas um devaneio. Talvez o pai dela não tivesse renunciado completamente aos seus poderes, pois conseguiu se comunicar com ele através do sonho. Ele ergueu o olhar e encontrou os olhos de Lua. Sua voz era firme quando disse: "Seu pai não está morto." A princípio, Lua ficou paralisada, surpresa com aquela afirmação. Mas em seguida a emoção tomou conta dela. Seus olhos se encheram de lágrimas e Noct prosseguiu. Ele foi transformado em uma besta pela bruxa, uma criatura imensa e selvagem. Ele é o guardião das ruínas na floresta, mas encontrou uma forma de falar comigo em sonhos e me pediu para protegê-la. Ele fez uma pausa, dando-lhe tempo para absorver aquela revelação. Se ele me fez esse pedido, significa que a bruxa já sabe quem você é, ou está muito perto de descobrir. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lua, deixando rastros escuros em meio à fuligem da lareira que cobria levemente sua pele. Noct a observou em silêncio por um momento, então declarou: "Acho que já está na hora de romper o selo que limita seus poderes. Vou precisar de sua ajuda para enfrentar essa bruxa." Lua ainda tentava processar tudo o que ouvira. Saber que seu pai estava vivo a enchia de alegria, mas a proposta de Noct a deixava apreensiva. Seu coração acelerou e seus dedos instintivamente apertaram o colar que trazia ao pescoço. Aquela joia simples, sem valor aparente, era o que mantinha seus poderes ocultos. Era também o que sustentava o encanto que fazia a vida esquecer quem ela era realmente. Se aquele selo fosse quebrado, nada mais a esconderia nem de Lady Anastácia, nem dos moradores da vila. Lord Noct segurou as mãos de Lua com firmeza ao perceber sua apreensão. Seu olhar intenso encontrou dela, e sua voz soou baixa, mas cheia de convicção. "Eu sei que está com medo, Lua. Perder seus pais da forma como aconteceu e ainda ser caçada pelo algoz deles deve ser assustador. Mas você não está sozinha. Eu prometo que a protegerei." Ele fez uma pausa, dando-lhe tempo para absorver suas palavras antes de continuar. "Seu pai foi transformado em uma besta que a bruxa usa como guardião. Precisamos libertá-lo." Lua escutava cada palavra com o coração apertado. Saber que seu pai ainda estava vivo lhe trazia alegria, mas a que preço? A imagem dele aprisionado em uma forma monstruosa a atormentava, e com os olhos marejados ela encarou Noct e respondeu: "Esse colar que uso, rústico e sem valor, é o selo que mantém meus poderes ocultos. No momento em que eu o tirar, a vila se lembrará de quem eu sou, e a bruxa me encontrará. As coisas ficarão complicadas, milord." Noct sorriu de canto, a expressão carregada de determinação. "Quanto a isso, não se preocupe, taberneira. Estranho seria se não fosse complicado." Lua respirou fundo, sentindo o peso daquele momento. Soltou levemente a mão dele e com cuidado começou a desfazer o nó que prendia o colar ao seu pescoço. Assim que Lua desfez o nó e retirou o colar, algo inesperado aconteceu. A joia rústica, que sempre parecera sem valor, brilhou intensamente em suas mãos antes de se desintegrar em uma poeira luminosa que dançou pelo ar antes de desaparecer. No mesmo instante, os olhos de Lua brilharam em um tom dourado hipnotizante,
e um impacto de energia pura explodiu de seu corpo, varrendo toda a taverna com uma força avassaladora. As mesas foram arremessadas contra as paredes, cadeiras se partiram ao meio e o lustre acima balançou violentamente antes de despencar, espatifando-se no chão. O corpo de Lua começou a levitar levemente, envolto em uma luz dourada e ofuscante que pulsava como se tivesse vida própria. Seus cabelos se erguiam como se estivessem sendo tocados por ventos invisíveis. A aura ao seu redor vibrava com um poder ancestral tão forte que fez as paredes da taverna estremecerem. Pequenos pedaços de reboco se soltaram do teto e caíram como chuva de poeira fina. Lord Noct, mesmo acostumado com forças sobrenaturais, ficou surpreso. Ele já esperava que Lua fosse poderosa. Afinal, era filha de uma bruxa suprema e de um bruxo de linhagem forte. Mas aquilo ia além de suas expectativas. O poder que emanava dela era massivo, quase esmagador, fazendo até mesmo o ar ao redor deles parecer mais denso. Por um breve momento ele questionou se havia sido uma boa ideia liberar os poderes de Lua. E se ela não conseguisse controlá-los? Mas agora já era tarde. Ele só podia esperar que ela fosse forte o suficiente para dominar a energia que nunca havia usado. Lua abriu os braços e um segundo impacto de energia, ainda mais intenso que o primeiro, explodiu de seu corpo como uma onda devastadora. As janelas da taverna foram arremessadas para fora, estilhaços de vidro voando pelo salão e a porta foi arrancada das dobradiças, lançadas para longe, como se fosse feita de papel. Mas a onda de energia não parou ali. Ela avançou pela vila como um furacão invisível, sacudindo telhados, arrancando estandartes e balançando as árvores como se fossem meras folhas ao vento. O solo tremeu e os moradores assustados saíram de suas casas apenas para serem atingidos pelo impacto que os fez tropeçar e cair de joelhos, oprimidos por uma força que não conseguiam compreender. A onda continuou a se expandir, atravessando os limites da vila e adentrando a Floresta Negra, mergulhando fundo nas ruínas da antiga estalagem onde Lady Anastácia habitava. Lá, envolta pelas sombras ancestrais da floresta, a bruxa sentiu a onda de energia atingir sua morada como um trovão silencioso. Seus olhos se abriram, brilhando como duas fendas malignas na escuridão. A energia que percorreu a floresta era densa, carregada de poder, e ela não precisou de mais do que um instante para entender o que aquilo significava. Um sorriso se desenhou em seu rosto, um sorriso macabro e vitorioso. Finalmente sua presa havia se revelado. Na taverna, Lua sentiu seus pés tocarem o chão suavemente, como se a gravidade hesitasse em reivindicá-la por completo. Sua respiração estava calma, mas seu corpo ainda vibrava com a energia recém-libertada. Os móveis ao seu redor estavam revirados, as janelas estilhaçadas e a poeira ainda dançava no ar. Mas dentro dela havia uma nova clareza, um despertar. Seus olhos agora brilhando como os de um felino à luz da lua, fitaram Lord Noct com uma intensidade diferente. Havia algo de selvagem nela agora, algo antigo, como se sua linhagem mágica finalmente tivesse reivindicado seu lugar. Ela sorriu timidamente, ainda se acostumando com a sensação de energia fluindo livremente por suas veias. Não sei bem o que fazer, mas estou pronta para ajudá-lo, Lord Noct. Noct observou-a por um instante, avaliando a mudança. Então, sem pressa, embanhou sua espada e começou a afastar os móveis caídos do caminho, criando um espaço ao redor deles. Quando finalmente se colocou diante dela, sua voz veio baixa, mas firme. Poderes, quando são transferidos, carregam as práticas e os conhecimentos de seus antigos portadores. Portanto, taberneira, tudo o que precisa saber está em seu sangue, em sua mente e em seu coração. Ele fez uma pausa, observando-a com uma confiança inabalável antes de concluir. Quando for a hora, saberá o que fazer. Siga apenas seus instintos. O burburinho dos moradores crescia como um trovão se aproximando da taverna.
A voz áspera e carregada de raiva do ferreiro Presto liderava a multidão, inflamando-os com palavras. Vamos, senhores! A bruxa enfim se revelou. Sempre soube, sempre avisei. Ela é a causa de nossa desgraça. Seu tom era fervoroso, cada palavra atiçando a ira dos aldeões. Nos manteve enfeitiçados, ocultando-se atrás de nossa ingenuidade, enquanto via os nossos sofrerem e morrerem. Se a entregarmos à lei de Anastácia, nossa vila voltará a ser próspera e ter paz. Dentro da taverna, Lord Noct rosnou, seus caninos reluzindo à luz fraca que ainda filtrava pelas janelas estilhaçadas. Seus olhos brilharam por um instante, mas ele decidiu que não valia a pena perder tempo com os moradores da vila. Com um movimento rápido, agarrou a mão de Lua e, antes que o primeiro aldeão surgisse na entrada, partiu como um borrão escada acima. Lua sentiu o vento chicotear seu rosto enquanto subiam. Noct movia-se com a velocidade de uma sombra, e em um piscar de olhos estavam em seu quarto. Ele se vestiu rapidamente diante do olhar impressionado de Lua. Vestiu sua capa escura sobre os ombros e ajustou a bainha de sua espada. Se precisa pegar algo, seja rápida, disse, sua voz carregada de urgência. Logo estarão aqui, e não estou com muita paciência para aquele ferreiro. Lua sorriu, os olhos brilhando com um lampejo de confiança. Tudo o que preciso já está comigo. O legado de meus pais são as relíquias que eles me deixaram. Ela retirou do bolso do avental sujo e desgastado um colar e uma pulseira. O pingente da pulseira, em forma de livro, cintilou fracamente. Noct imediatamente reconheceu a presença de uma magia poderosa naquele objeto, mas não havia tempo para perguntas. Ele pegou a mão de Lua novamente e a puxou pelo corredor do andar de cima. Quando alcançaram o fim, Noct a envolveu em um abraço firme e, sem hesitar, lançou-se contra a parede. A madeira e os tijolos se romperam com um estrondo, lançando-os para o lado de fora. No pátio dos fundos da taverna, já os esperando, estava Sade, a imponente montaria de Noct. O cavalo negro bufou e ergueu a cabeça ao sentir o impacto do corpo de seu mestre. Me desculpe, meu amigo, murmurou Noct enquanto ajustava a Lua às suas costas. Foi uma fuga desesperada. Lua segurou firme na cintura dele enquanto Sade disparava pela estrada. Atrás deles, os gritos dos aldeões ecoavam na noite. Mas já não importavam. O destino deles estava selado e a vila jamais seria a mesma novamente. Enquanto cavalgavam pela estrada escura, Lua olhava para os lados avaliando as possibilidades. A vila já deveria estar em alvoroço com a sua fuga, e eles precisavam de um abrigo seguro, ao menos por algumas horas. Poderemos nos esconder em uma das fazendas abandonadas, sugeriu ela segurando firme a cintura de Noct. Os moradores são supersticiosos demais para se aventurar nesses lugares, especialmente à noite. Noct refletiu por um instante e assentiu. Faz sentido. Se vamos nos ocultar, que seja no local mais temido. Ele puxou as rédeas de Sade e guiou o cavalo por um desvio lateral da estrada, seguindo na direção de uma das fazendas esquecidas. Quando chegaram, Noct escolheu a que apresentava o cenário mais macabro. Corpos mutilados espalhados pelo pátio, restos de animais despedaçados e um cheiro pútrido impregnando o ar. Ele desmontou com um salto e puxou a porta principal, que rangeu sinistramente. Antes de entrar, olhou para a Lua e disse em tom neutro: a visão lá dentro não é das melhores, nem o cheiro. Ela sentiu, já preparando o avental para cobrir o nariz e a boca. Assim que pisaram no interior, o estado do lugar a impactou. O chão e as paredes estavam manchados de sangue seco. E os corpos dos antigos moradores jaziam espalhados, alguns parcialmente devorados por algo que Lua não queria imaginar o que poderia ser. Enquanto caminhavam pelos corredores escuros procurando um lugar menos caótico para descansarem, Lua percebeu que não apenas os donos das fazendas estavam mortos ali, mas também os empregados.
O massacre havia sido total. Sage relinchava baixinho, inquieto, diante do cheiro de morte que impregnava o lugar. Noct passou a mão pelo dorso do cavalo tentando acalmá-lo. "Calma, meu amigo", murmurou. "Não poderia deixá-lo do lado de fora. É perigoso." Finalmente encontraram um cômodo que, apesar de bagunçado, não estava tomado por cadáveres. A sala de jantar. As cadeiras estavam reviradas, a mesa tombada, cacos de pratos espalhados pelo chão, mas ao menos não havia corpos. Noct começou a afastar os móveis para abrir espaço. Uma vez satisfeito, caminhou até Sage e retirou da sacola presa à sela alguns itens. Uma pedra negra, um pequeno frasco escuro e um saquinho de pó. Lua observou atentamente os objetos em sua mão. Reconheceu a pedra de imediato. "Obsidiana?" murmurou. Noct apenas assentiu e entregou sua capa para que ela segurasse. Então posicionou a pedra no centro do cômodo e despejou sobre ela parte do líquido contido no frasco. O cheiro de extrato de beladona impregnou o espaço. Por fim, abriu o saquinho e cortou sua mão, deixando um pouco do sangue cair dentro do saco. Então misturou o sangue com um pó de hematita. Com o dedo mergulhado na mistura, desenhou um olho fechado na pedra de obsidiana. Lua observava em silêncio, sentindo a energia no ar se modificar. Seja lá o que Noct estava preparando, sabia que aquilo não era apenas um ritual comum. Lua sorriu ao reconhecer o encantamento. "Pensei que o encantamento da travessia sombria servisse apenas para viagens." Noct se ergueu lentamente, pegando a capa de volta das mãos dela. Seus olhos carregavam um brilho perspicaz quando respondeu. "O poder dos encantamentos e feitiços está na intenção de quem os usa. Minha intenção é só nos ocultar daquela bruxa, até que tenhamos um plano. E até que você tenha total domínio de seus poderes." Ele então segurou suavemente o pulso de Lua, onde a pulseira repousava. Seus dedos deslizaram sobre o pendente em forma de livro, como se sentisse a energia pulsando ali. "Você também precisa aprender a usar esse grimório sem chamar a atenção." Lua arqueou a sobrancelha e abriu um sorriso de canto. "O senhor pensa em tudo, milord. Mas tem certeza que esse encantamento será suficiente para nos ocultar de Lady Anastácia?" Noct soltou seu pulso devagar e cruzou os braços, encarando-a com um meio sorriso carregado de confiança. "Lady Anastácia não está lidando com um bruxo qualquer. E quando você finalmente conseguir controlar seus poderes..." Ele se inclinou ligeiramente, os olhos fixos nos dela. "Ela perceberá que, mesmo sendo uma bruxa suprema, jamais chegará ao seu nível." Lua o observou em silêncio por alguns instantes. Queria acreditar na convicção que via nos olhos de Noct, mas dentro de si, um turbilhão de incerteza e receio ainda pesava. Mesmo assim, ela assentiu. "Espero que esteja certo." Noct sorriu de lado e ajeitou a capa sobre os ombros, voltando-se para o centro do cômodo, onde o encantamento já começava a emanar uma energia sutil. "Vamos ver em breve." Lady Anastácia caminhou até um canto sombrio das ruínas, onde apenas a penumbra parecia respirar. O ar ali era mais denso, carregado com o fedor da madeira apodrecida e do musgo úmido que cobria as pedras frias. Ela ergueu as mãos e começou a sussurrar em uma língua antiga, um cântico gutural que ressoava como um eco do além, a língua dos mortos. Conforme suas palavras se desenrolavam no ar, a energia do ambiente se torceu e contorceu, como se a própria realidade estivesse se dobrando ao comando da bruxa. O vento estagnou de súbito, e o silêncio se espalhou como uma doença, sugando até os ruídos naturais da floresta. Os vagalumes que dançavam entre as árvores simplesmente caíram, como se suas pequenas vidas tivessem sido arrancadas sem aviso. O chão começou a rachar em padrões impossíveis, como fendas que não obedeciam às regras do espaço. Sombras espessas vazaram dessas rachaduras, tomando formas distorcidas, oscilando entre o real e o irreal.
As ruínas foram inundadas por um cheiro metálico, como sangue misturado à ferrugem do tempo. Então veio o som. Um rosnado baixo e reverberante que parecia ecoar de dentro das próprias rachaduras, reverberando como um lamento dos condenados. Os mastins de Tíndalos emergiram das sombras, suas formas caninas alongadas e antinaturais, como se o próprio conceito de um cão tivesse sido corrompido por algo que existia além da compreensão humana. Seus olhos eram fendas de puro vazio, buracos negros devorando qualquer luz ao redor. Suas peles não eram pele, mas uma matéria disforme e oscilante que se dissolvia e se refazia com cada movimento. Lady Anastácia sorriu satisfeita. Encontrem a bruxa e a tragam para mim. Sua voz era um sussurro carregado de veneno. Quanto aos moradores da vila, matem todos. Os mastins não responderam com sons, apenas se esgueiraram para dentro das sombras, desaparecendo como se nunca tivessem existido. Mas o cheiro de morte e da distorção ficou no ar, e a vila ainda adormecida não fazia ideia do horror que estava prestes a cair sobre ela. Os mastins enormes e enevoados eram a própria personificação do terror. Suas formas longilíneas e magras se moviam como espectros distorcendo o ar à sua volta. Essas criaturas, com seus corpos cobertos por uma substância viscosa e escura, pareciam sombras materializadas, moldadas pelo próprio pesadelo. Suas cabeças caninas eram grotescamente exageradas, com mandíbulas que se abriam de forma antinatural, estalando-se como se cada osso se realocasse para devorar melhor suas presas. Suas bocas estavam repletas de dentes afiados como navalhas, e de suas línguas longas e ocadas pingava uma saliva espessa e tóxica, que se estendia como tentáculos finos em busca de carne quente para sorver. Eles avançaram pela floresta, deslizando entre as árvores como um nevoeiro vivo, e quando a vila surgiu à sua frente, as bestas se espalharam como sombras famintas. As primeiras brumas negras já se infiltravam pelas ruas de pedra, serpenteando entre as casas como dedos espectrais, anunciando a chegada do horror. Então o massacre começou. O primeiro grito rasgou a noite quando uma mulher, correndo para fechar as trancas de sua porta, sentiu algo viscoso deslizar por suas costas. Quando se virou, não viu nada além da escuridão. Mas então, o canto mais sombrio de sua casa se retorceu e um mastim emergiu dali, como se fosse parte da própria sombra da mulher. Ela tentou correr, mas os dentes da criatura encontraram seu ombro primeiro. Um estalo ecoou pela casa quando os ossos foram esmagados, seguidos por um grito abafado enquanto sua pele começava a secar e enrugar. A saliva tóxica liquefez seu corpo antes mesmo que o mastim lhe arrancasse a carne. Portas foram trancadas às pressas por toda a vila, mas era inútil. As criaturas não precisavam de entradas convencionais. Elas eram sombras e precisavam apenas de um canto escuro, o que não faltava nas pequenas e humildes residências. Em uma das casas, um homem correu para o sótão, segurando um machado trêmulo em suas mãos. Seu coração batia descontrolado ao ver o negrume rastejando sob as frestas da porta. Ele recuou até o canto mais iluminado da sala, mas nada adiantou. A sombra se retorceu e, diante de seus olhos arregalados, formou patas longas e deformadas, seguidas pelo corpo esguio de um mastim. O homem tentou gritar, mas a língua grotesca da criatura o envolveu pelo pescoço, sugando sua vida enquanto ele ainda estava de pé. Seus olhos esvaziaram-se antes que sua carne fosse dilacerada. As ruas da vila logo foram tomadas pelo cheiro de morte. O ferreiro Preston, que havia liderado a multidão contra a lua, tentava escapar pela viela ao lado de sua oficina. Em sua mão calejada, segurava um martelo, como se isso fosse capaz de protegê-lo. O suor escorria por sua testa quando se encostou em uma parede, tentando controlar a respiração. O silêncio dominou a rua por um instante, e ele pensou por um breve segundo
que havia escapado, mas então sentiu algo quente pingar sobre seu rosto. Lentamente ele ergueu a cabeça. No alto do telhado, uma silhueta deformada se inclinava em sua direção. O mastim abriu a mandíbula em um ângulo impossível e saltou sobre ele antes que pudesse reagir. O ferreiro caiu no chão, e um rugido abafado foi a última coisa que se ouviu antes da viela se silenciar mais uma vez. Lua encolhia-se em um canto da sala, abraçada aos próprios joelhos, tremendo a cada novo grito que ecoava na noite. Cada súplica, cada voz desesperada que se extinguia no silêncio, fazia seu coração se apertar ainda mais. O horror consumia a vila, e ela sabia que tudo aquilo era por sua causa. Lord Noct observava a expressão dela, a culpa pesando sobre seus ombros frágeis. Ele se aproximou, colocando uma mão firme sobre o ombro de Lua, forçando-a a erguer os olhos. Não se sinta culpada. Eles estavam dispostos a lhe entregar para a Lady Anastácia. Esse é o pagamento por servir alguém como ela. Eles nos obrigaram a fugir, os únicos que poderiam livrá-los desse destino. Ela sentiu, sabia que ele estava certo, mas as lágrimas silenciosas em seu rosto diziam que sua alma ainda estava afundada na dor. Do lado de fora, os mastins de Tíndalos ainda caçavam, e a vila outrora cheia de vida mergulhava na escuridão de seu último lamento.